completar a minha intervenção com o seguinte. O que acabam de ver é revelador do que foi feito, mas temos consciência de que atravessamos tempos muito difíceis e os tempos que se perspectivam não são auspiciosos face ao alastrar de uma crise que este Governo não soube diagnosticar nem combater com eficácia. Uma crise económica e nas finanças públicas, mas também uma crise nos valores éticos e nos valores cívicos. Ainda que no contexto nacional Cascais registre uma situação invejável nas várias vertentes da sustentabilidade social, económica e ambiental, tal não permite que deixemos de nos precaver face aos efeitos nefastos e as suas consequências em cada uma dessas vertentes, em especial a vertente social. Neste contexto, adotámos recentemente um plano de coesão, sustentabilidade e desenvolvimento que define as grandes linhas da ação estratégica da Câmara, visando designadamente reduzir despesas e maximizar receitas, não descurando o necessário investimento para a prossecução dos objetivos que garantam um futuro sustentável para o município de Cascais. Mas os impactos da crise que todos os demais municípios enfrentam são muito agravados em Cascais, enquanto este Governo substituir em funções, pois é evidente e escandalosa a sucessão de desmandos, discriminações e agravos que sofremos. A primeira grande afronta decorreu da absurda extinção da Junta de Turismo da Costa de Estoril e a cativação, que consideramos ilegal, das receitas do jogo que nos são legalmente devidas, impedindo a concretização de projetos fundamentais, concluídos há alguns anos, no âmbito da reabilitação do património histórico-cultural e da construção de relevantes equipamentos de cultura. No domínio da aviação, a empresa pública responsável pelo controle de tráfego aéreo exige a Cascais o pagamento de serviços quando em todos os demais espaços aéreos similares nada cobra. Como se o que antecede não bastasse, foi-nos imposta uma taxa absurda de deslocação das aeronaves para Tires, de valor superior ao montante devido, quando o destino da aeronave é o congestionado aeroporto de Lisboa. No âmbito da educação foram adotados precipitadamente, sem consulta à Câmara e sem base legal, os chamados mega-agrupamentos, ao mesmo tempo que se recusava a Cascais o adiamento por um ano e se concedia a vários outros municípios da Grande Lisboa essa possibilidade. A Ministra do Trabalho, apesar do agravamento da crise, encerrou na parede o Serviço de Atendimento Permanente da Segurança Social em julho passado, sem nos informar dessa decisão, soube-o pelos jornais. O Ministério do Ambiente nunca se dignou a esclarecer até hoje cabalmente os fundamentos da recusa de instalação da Fundação Champalimau em Cascais, como era da vontade expressa da respectiva administração. O Ministro das Obras Públicas suspendeu sem aviso prévio, também soubemos pelos jornais, os investimentos inadiáveis na linha férrea de Cascais, que tinha anunciado com pompa e circunstância em cerimónia pública, esquecendo que é a mais antiquada e obsoleta linha de caminho de ferro da área metropolitana e que transporta cerca de 53 mil utentes por dia, para além da sua função turística. O Ministério das Finanças, para que não restem dúvidas sobre quem pretende destruir em Portugal o Estado Social, desencadeou uma ação fiscalizadora pretendendo obrigar os municípios a liquidar IVA à taxa máxima sobre as rendas de habitação social. O mesmo ministro que acaba escandalosamente de brindar Cascais com a decisão, do nosso ponto de vista, completamente ilegal, face à lei das finanças locais, de eliminar as transferências que nos seriam devidas no âmbito do Fundo Social Municipal e do Fundo de Equilíbrio Financeiro, para além de que nada prevê para o nosso município no âmbito do Plano de Investimentos da Administração Central, em nítido contraste com a abundância com que brinda os demais municípios, designadamente os da área metropolitana de Lisboa. São apenas alguns factos irrefutáveis, bem demonstrativos da discriminação e desconsideração que Cascais merece deste Governo. Espero que por pouco tempo. Minhas senhoras e meus senhores, no final desta intervenção, que peço desculpa e sei que já vai longa, lamento informar que, por razões de natureza estritamente pessoal, decidi solicitar a suspensão por um ano do exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Cascais a partir do próximo dia 1 de fevereiro. Na véspera, tenciono anunciar esta decisão à Assembleia Municipal. O Vice-Presidente, Dr. Carlos Carreiras,
assume, nos termos legais, o cargo de Presidente. Solicitarei à Câmara Municipal que nele delegue exatamente as mesmas atribuições e competências que me confiou no início do mandato. Trata-se de uma solução, como disse, decorrente da lei, mas essencialmente é uma substituição natural por quem exerce as funções de Vice-Presidente da Câmara há 6 anos, preside à Comissão Política Distrital do PSD e à Fundação Francisco Sá Carneiro. E recordo ainda que Carlos Carreiras esteve na origem do movimento cívico que dinamizou o combate político contra a maioria que nos antecedeu e conduziu comigo e com outros a coligação Viva Cascais a 3 maiorias absolutas sucessivas. Minhas senhoras e meus senhores, a minha decisão foi assumida no final do ano passado, mas só agora a concretizo por ter considerado inapropriado fazê-lo durante a campanha eleitoral presidencial e antes de consumada a vitória eleitoral do professor Aníbal Cavaco Silva. De facto, embora no mandato em curso tenha delegado mais e maiores responsabilidades no Sr. Vice-Presidente e nos vereadores, a verdade é que deixei de reunir as condições físicas e anímicas para o exercício eficaz de funções a tempo inteiro, tão absorventes e desgastantes como são as que decorrem do cargo para que fui eleito. Sendo improvável que possa recuperar em tempo razoável, tenho a faculdade, nos termos legais, de reassumir o exercício do cargo em qualquer altura, o que, em princípio, não tenciono concretizar, salvo em condições excepcionais, por considerar que devo proporcionar estabilidade na presidência durante todo o período solicitado de suspensão do mandato. Minhas senhoras e meus senhores, tenciono, mais uma vez, colocar o meu cargo de membro do Conselho de Estado à disposição do Dr. Pedro Passos Coelho, pois considero que nesta fase da vida política nacional mais se justifica que o líder da oposição esteja presente naquele importante órgão de Estado. É previsível que alguns setores especulem sobre supostos desentendimentos internos na maioria. Por outro lado, um partido da oposição terá já comentado a minha decisão como sendo um processo artificial para lançamento de uma próxima candidatura da coligação, afirmação que me abstenho de comentar por ser absurda e ofensiva. A verdade é que a minha decisão assenta exclusivamente nas razões que invoco e não em quaisquer outras circunstâncias. Quero deixar muito claro o objetivo e o meu firme propósito de continuar a apoiar a coligação Viva Cascais e de favorecer as melhores condições para que possa repetir os êxitos do passado nas próximas eleições autárquicas. Neste contexto, de resto, quero dar sinais públicos convincentes do meu apoio aos que vão continuar o trabalho e a obra iniciada em 2002. Por isso, anuncio desde já a minha disponibilidade de princípio para integrar as listas da coligação Viva Cascais para a Assembleia Municipal e para a Assembleia de Freguesia de Estoril nas próximas eleições autárquicas. Obviamente, não estarei disponível para me candidatar em qualquer outra autarquia, embora sejam muito lisonjeiros alguns convites que, entretanto, recebi. Eu sou de Cascais, fico em Cascais. Já transmiti neste processo de transição ao Dr. Carlos Carreiras toda a minha disponibilidade para colaborar naquilo que entenda solicitar-me e seja compatível com as minhas limitações físicas. Manifestei também ao Dr. Carlos Carreiras, e ele desde logo acolheu a ideia, a minha disponibilidade para me manter na presidência da Fundação Dom Luís, prosseguir a participação no Conselho de Fundadores na Casa das Histórias Paula Rego e representar o município no Conselho de Administração da Pestana Cidadela. Não aceitarei assumir quaisquer funções remuneradas, seja naqueles 3 casos ou em qualquer outros,
nomeadamente no âmbito da Câmara ou das fundações, empresas ou agências municipais. E porque acaba de me ser chamada a atenção que alguns blogs e algumas intenções malévolas têm divulgado na net notícias de que, embora eu saia de Presidente da Câmara, vou manter nestas atividades não executivas mordomias diversas, quer dizer que não mantenho nenhum vencimento, nenhuma senha de presença, nenhum cartão de crédito, nada que se pareça com remuneração direta ou indireta, pelo que repudio frontalmente essas insinuações. Não queria fazer também este inciso, mas há um dos patetas, para não dizer outra coisa, que insinua esse tipo de situações, diz, bom, ele sai de Presidente da Câmara, mas mantém-se como Conselheiro de Estado e, portanto, com ordenado. O Conselheiro de Estado não tem ordenado, o Conselheiro de Estado não ganha senhas de presença, nem sei se ganha o transporte. Não sei se os conselheiros de Coimbra, quando se deslocam a Lisboa, ganham o transporte. Não tem nem ordenado, nem senhas de presença. Viverei exclusivamente da minha reforma. Minhas senhoras e meus senhores, neste caminho de 9 anos, o PSD e o CDS construíram uma coligação sólida e coerente, alargada a vários setores dinâmicos da sociedade civil. Aos dirigentes locais e aos militantes dos dois partidos se deve a estabilidade que o seu apoio continuado nos proporcionou. Aos vereadores da maioria que me acompanharam ao longo destes 9 anos, muito especialmente ao Sr. Vice-Presidente, cumpre-me agradecer muito, sinceramente, o excelente trabalho desenvolvido nos respectivos pelouros e a colaboração que me dispensaram. Ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, muito especialmente, mas também aos deputados municipais, aos Srs. Presidentes de Juntas da maioria e aos membros das respectivas Assembleias de Freguesia, quero agradecer o trabalho eficaz desenvolvido e o apoio que nos dispensaram. Aos dirigentes e colaboradores das empresas, agências e fundações, empresas municipais, agências e fundações, deixo uma palavra de grande apreço pela ação que desenvolvem no âmbito das competências nelas descentralizadas. Aos colaboradores do meu gabinete, agradeço o apoio logístico e técnico que proporcionaram e a paciência com que me suportaram. Aos dirigentes e colaboradores da Câmara, este ano, mais uma vez injustamente penalizados e discriminados pela política salarial do Governo, transmito uma mensagem sincera de grande apreço pela resposta competente que a esmagadora maioria tem desempenhado das suas funções. O mesmo agradecimento é devido a todos os que trabalham no âmbito das estruturas da Administração Central, sediada em Cascais, designadamente nas escolas. Um grande abraço a todos os professores que trabalham em Cascais. No hospital, um grande abraço a todos os médicos, enfermeiros e ao pessoal que também nos centros de saúde desenvolvem a sua atividade e também às forças de segurança. Em todos os casos, sempre disponíveis para melhor coordenarmos as nossas ações. Especial destaque e rasgado elogio quero aqui deixar à sociedade civil e às suas organizações em Cascais, no âmbito social, cultural, desportivo, juvenil, ambiental e económico, as quais têm sido nossos interlocutores essenciais e têm reconhecidamente assumido um papel determinante e insubstituível no nosso Conselho. Um profundo agradecimento a todos os munícipes de Cascais pelo apoio determinante que nos dispensaram, mas também pelas sugestões e críticas construtivas que nos dirigiram. E, por último, à minha mulher. Acompanha-me há 44 anos na vida política, pessoalmente antes. Há 6 anos antes do 25 de Abril, votámos juntos contra o regime de então, na Junta de Turismo da Costa de Estoril, na lista da oposição da CEUD, que abarcava vários históricos do meu partido e do Partido Socialista, designadamente o Dr. Mário Soares. E desde esses 6 anos que antecederam o 25 de Abril até hoje, sempre me acompanhou. Muito obrigado.
Meus caros amigos, termino com um apelo muito sincero. Um apelo para que, a bem de Cascais, possam dispensar a Carlos Carreiras pelo menos o mesmo apoio inequívoco e continuado que me dispensaram e que não tenho palavras para agradecer. Viva Cascais!